Boa noite, pessoal. Como estão todos? Novo casal, sejam bem-vindos. Que gostoso. Pessoal, vamos nos colocar em pé. Vamos começar esse momento de louvor com gratidão no coração. Vamos fazer uma oração a Deus. Se você sentir no seu coração, por favor, pode orar aí no seu lugar. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque apesar de pandemia, apesar de tantas tribulações que a tua igreja tem passado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Obrigado por isso, Pai. O Senhor é muito bom, Pai. Pedimos, ó Pai, que a tua mão esteja sobre nós essa noite também, ó Pai, nos trazendo graça, nos trazendo sabedoria. Que a tua palavra, Pai, seja guardada nos nossos corações, ó Pai. E que, Pai, em retribuição, Pai, possamos dar a Ti um verdadeiro louvor, um louvor genuíno, Pai. Que sejam palavras que não saiam da nossa mente, mas que saiam do nosso coração para Ti, Pai amado. Recebe o nosso louvor, ó Pai, recebe a nossa adoração. Aceita, Pai, as nossas vidas a Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, seja presente nesse lugar, nessa noite, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço Por tudo. por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça a Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Jesus. Não há palavras, ó Deus. Não há músicas, ó Pai, suficiente, ó Deus,
para agradecer a Ti, ó Deus, para expressar a nossa gratidão, Pai, pela Tua morte, pelo Teu amor por nós, ó Pai. Ah, Jesus, obrigado, Deus, obrigado pela Tua graça, ó Deus. Não merecemos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado pela Tua igreja, ó Pai. Ah, Deus, em comunhão, ó Pai, nós queremos Te agradecer por isso também, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que estamos aqui por Tua causa, Pai. Amém. Porque é o Teu amor, ó Pai, que nos mantém unidos, ó Deus, que nos dá força, ó Deus, a vir neste lugar, a Te adorar, ó Deus, a estarmos um com os outros, ó Deus, nos unindo, ó Pai, nos ajudando, ó Pai. É por Ti que fazemos isso, ó Pai amado. Aleluia. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Obrigado, Jesus. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará
Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Pai, em nossos lábios, ó Pai, esteja sempre a adoração a Ti, Pai. Aleluia. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, ó Pai. O Senhor pagou um preço alto por isso, ó Deus. E nessa noite nós queremos te agradecer por isso, Pai amado. Ah, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Só as vozes. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Ah, Jesus. O que seria de nós, ó Pai, assim a tua igreja, ó Deus. Ó Senhor Jesus, coloca, ó Pai, em nosso coração, ó Deus, a consciência disso, ó Pai. A consciência, ó Pai, do preço que foi pago para estarmos aqui nessa noite juntos, ó Deus. Ah, Pai. Nós não temos dado, ó Pai, o devido valor para isso, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço
Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos do começo de novo? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Obrigado, Deus. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo preço, Pai. Nós não merecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, amém? Amém. Podemos nos assentar? Ô Fer, você dá uns avisos? Porque você tem ideia do que vai ser no almoço? Não? O Roberto falou que você ia organizar. Não, mas tudo bem. Acho que amanhã vai voltar. Bom, boa noite, a paz do Senhor para todos. Nós vamos passar os avisos. Amanhã cedo nós temos o culto infantil normalmente. E amanhã nós temos novidades, né? Começa o culto infantil e paralelo nós temos a reunião de adolescentes, os teens. Eles ainda estão pensando num nome bem forte, bem poderoso para representá-los, né? Então amanhã adolescentes compareçam, criançada compareça. Vai ser muito bom, eles têm aprendido coisas maravilhosas, né? E no fim de semana que vem, então, nós vamos ter o culto infantil e a reunião de adolescentes à noite no sábado, porque amanhã nós temos eleição, então fizemos essa inversão. E no dia 9, que é domingo que vem, a gente vai fazer o culto com ceia e em seguida nós vamos fazer um almoço comunitário aqui. Nós vamos estar distribuindo as tarefas entre a mulherada, principalmente, agora durante a semana. Aí seria muito bom se vocês pudessem falar que vão participar, pode ser no particular mesmo, para mim, para eu ter uma ideia de como a gente distribui depois os pratos que vão ser trazidos, tá bom? Deus abençoe. Só isso, né, gente? Tio? Ofertas? Então, está aqui nossa caixinha de ofertas. Convido todos vocês a estar contribuindo com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, né? Tudo que nós temos vem dele. A gente só está devolvendo uma parte, porque o resto ele deixa a gente usufruir. Então, vamos ser generosos e contribuir com aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer hoje. Amém? O momento de ofertas, eu não consigo não pensar nas 5 linguagens do amor que Deus distribuiu para todos nós. E dar presentes, dar contribuições faz parte dessa natureza de Deus. Amém? Pode orar. Amém, obrigada. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, Pai. Reconhecemos que nós não temos nada de bom que não tenha vindo de Ti, Senhor. Porque todo dom perfeito, toda dádiva, Senhor, procedem de Ti que está no céu, Senhor. E nós te agradecemos. E nós te ofertamos aquilo que o Senhor nos chamou a ofertar hoje. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e a nossa adoração em forma de oferta, Senhor. Abençoa e prospera, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer através dessa contribuição, Senhor. Porque o Senhor é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes, Pai. E essa é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós também agradecemos pela vida do pastor Marco e pedimos a Ti que a Tua presença flua
livremente, através dos seus lábios, que a palavra santa, verdadeira do Senhor seja proclamada nesta casa hoje. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, a sua família e a sua disposição em servir. Em nome de Jesus. Amém. Oi, meu bem. Outra coisa, a luz sem igual. Amém. Graças a Deus por sua bondade. Amém, obrigado. Amém. Todo mundo feliz aqui? Amém? A vida cristã é uma vida de felicidade. Amém? Não senti ninguém responder. A vida cristã é a vida mais feliz. Acho que é a única vida feliz que existe. Não é? Porque ela é completa. Amém? Ela é completa. Mas ela tem os seus preço, né? A vida cristã ela é feita de desafios, né? E o maior desafio é viver a vida de Cristo, a vida da palavra em um mundo de incredulidade. Não fosse isso, né? Nós viveríamos no céu. Então, no dia, acho que 27, não sei quem conhece, já viu, acho que quem não ouviu falar sabe da missão Portas Abertas, né? Todo mundo, acho que sabe aqui, já leu algum texto, alguma coisa. E acho que foi no dia 27 de setembro que morreu o criador de Portas Abertas, que foi o irmão chamado irmão André, né? Então ele viveu um testemunho de vida, de desafio, né? Aliás, a vida cristã ela só tem um bom sentido se ela for uma vida de desafios, né? Porque nós estamos dentro de um mundo de incredulidade, um mundo que rejeita a palavra como palavra de Deus e que, de alguma maneira, oprime aqueles que creem. E irmão André aceitou o desafio de ser distribuidor da palavra, distribuindo Bíblias aonde havia proibição. E o Portas Abertas fez uma homenagem a ele. E o Jô vai passar aqui para a gente ver, né, como foi um pedacinho da história dele. Amém? Pode passar, Jô. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim.
Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse: sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André. Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam: André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria: ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo.
Precioso, né? Precioso. Amém? Você não precisa, eu não preciso ser irmão André, né? Mas nós podemos ser nós mesmos, vivendo a vida de Cristo, a vida que Ele preparou para nós, para o nosso tempo, para a nossa época. Morreu com 94 anos. A fundadora do Portas Abertas aqui no Brasil morreu, acho que em janeiro, se não me falha a memória, com 95 anos. Acho que isso tem um pouco a ver com a vida de viver o desafio que Cristo tem para cada um de nós. Amém? A maior parte dos nossos problemas somos nós que criamos. Eu queria repartir essa noite um pouco do que a palavra diz a respeito de como devemos correr a nossa carreira. Sabemos que todos nós temos uma carreira de fé a ser percorrida, né? Na vida espiritual, nós precisamos viver ela, né? Então, não tem nada mais precioso do que a gente viver o que Cristo nos chamou para ser. Amém? Queria que os irmãos abrissem aí no livro de Filipenses, no capítulo 1, o versículo 27 a 29. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo foi extremamente perseguido. Nunca Deus deixou ele, né? E aqui diz assim que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E no versículo 29 diz: porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Então, muitas vezes nós, infelizmente, nós somos humanos, nós queremos os benefícios, não é? Mas a Bíblia diz aqui que nós devemos padecer por Cristo, amém? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de incredulidade, não é? Nós vivemos em um mundo sem Deus. E se nós quisermos viver a nossa vida de fé, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, não é? Vocês sabem disso, né? Mas é um desafio, não é? É um desafio. Então, não é só crer nele, né? Os benefícios. Está certo que nós temos os benefícios de uma vida em Cristo, eternidade, né? O auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas, as promessas, né? Mas temos os sofrimentos, porque nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, não é verdade? Então, a vida sem sofrimento é uma vida fantasiosa, não é? Paulo fala
muito sobre isso. E Tiago no capítulo 1, aliás, no capítulo 5, há uma recomendação de Tiago, no capítulo 5, versículo 9 e 10, ele diz assim, aliás, e 11, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, os profetas, vocês sabem, foram perseguidos, né? Os profetas sofreram. E Tiago está falando assim, ó, vocês tomam por modelo os profetas, porque nós temos que testemunhar, amém? E aí no versículo 11 diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, amém? Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, viver a vida de Cristo é necessário entender que há um sofrimento. Se não houver um sofrimento, não tem sentido, porque nós estamos em um mundo que não é nosso. E nós estamos dentro de um mundo sedutor, vocês sabem disso, né? Cheio de muitas coisas visíveis e nas quais a gente se envolve, né? E Tiago diz assim que o nosso modelo no sofrimento é os profetas, porque os profetas foram perseguidos. E Jesus falou isso. Assim foram perseguidos os profetas. Então, este mundo que nós vivemos, somos vamos dizer assim, a última geração, a ponta do todo, né? Se Cristo viesse hoje, os adultos desse tempo seríamos nós, né? Então, nós estamos vivendo o ápice das descobertas da ciência, e a ciência não tem, apesar de ser Deus que permite o conhecimento do homem, a ciência não é tudo, não é? E falando em felicidade, aqui no versículo 11, diz que temos por felizes, quem? Os que perseveram firmes. Mas firmes no quê? Em Deus, em Cristo, no Senhor, na sua palavra. Então, no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor, nós temos a felicidade em Cristo. Amém? Então, eu sou feliz porque eu encontrei a Cristo. Muitas vezes eu posso procurar felicidade em pequenas coisas deste mundo, mas a verdadeira felicidade está em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque Ele nos deu da sua salvação. Amém? Então, agora eu vou começar agora deixa essa introduçãozinha, mas agora eu vou falar a palavra que eu estudei, meditei um pouco, vocês já conhecem, para a gente falar sobre ela, né, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11 e 12. Capítulo 12. Versículo 1 diz: portanto, esse portanto é porque conta a história dos profetas, dos nossos antepassados na fé, no capítulo 11, depois de narrar todos os desafios que eles venceram, no capítulo inteirinho de Hebreus 11, ele
o escritor chega ao capítulo 12 dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então tem uma carreira proposta. E agora? Temos uma carreira para correr. Não é uma carreira profissional, né? A carreira profissional está envolvida em tudo que nós estamos aí na vida. Mas essa carreira proposta é a vida de fé em Cristo. Amém? Fé em Cristo. Amém? Aí nós percebemos que a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas. Já imaginou? Essas testemunhas são as relatadas no capítulo 11. Amém? O capítulo 11 de Hebreus, ele relata todos os personagens ali descritos, né? Como eles obtiveram bons testemunhos por sua fé. Todos eles passaram por provações, perseguições, desafios, né? Sofrimentos. Só que eles não desistiram e venceram todas as coisas por causa da fé. Amém? Em Hebreus 11:39, diz que todos esses que obtiveram bom testemunho por meio da fé, não concretizaram a promessa. Os irmãos veem aí, né? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E é interessante isso, né? Então, nós vemos que por que eles não tiveram a concretização da promessa? Porque Deus, aqui diz assim, porque por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Amém? Você enxerga isso? Que Deus proveu coisa superior a nosso respeito. Amém? Olha, eles sofreram, né? Nós vamos ver isso. E diz assim, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Né? Então, vemos que nós ainda temos que terminar esta carreira. É como se fosse uma corrida de revezamento. Né? E agora chegou a nossa vez. Né? Então, jogaram um bastão na nossa mão. Né? Agora chegou a nossa vez. Né? O bastão está nas nossas mãos, nas minhas e nas de vocês. Então, essa é a carreira que nós temos que fazer nossa parte. E no capítulo 2, no versículo 2, diz que também, visto que há essa grande nuvem de testemunhas, devemos fazer duas coisas para participarmos desta corrida. Né? Então, nós estamos correndo, né? Não é? Está falando aí, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. No capítulo 1 diz assim que nós devemos correr com perseverança, né? E duas coisas aí no versículo 1, que diz que nós precisamos fazer. Né? O que eu preciso para correr essa corrida? Eu preciso me desembaraçar de todo o peso. Né? Essa é uma coisa. Né? Desembaraçando de todo o peso. E a segunda coisa, do pecado. Então, duas coisas aí prejudicam
a nossa corrida, o desenvolvimento da nossa corrida. Se eu sou um atleta, né, e estou fora de forma, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em forma, não é? Eu preciso fazer um treinamento, ter um tempo de disciplina, eu preciso malhar, eu preciso fortalecer a musculatura, eu preciso pagar o preço para poder ficar nos trinques, né? Não é? Porque o peso atrapalha, não é? Amém? Então, numa corrida de revezamento, vocês já viram, né? Todo mundo viu, né? Aquela corrida que o cara vai correndo e aí ele tem que passar o bastãozinho, outro sai em disparada e vai, né, correndo numa velocidade para ganhar o prêmio em conjunto. Então, se eu quero participar de uma corrida, eu tenho que, na vida normal, natural, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me desembaraçar daquilo que é pesado. Se o meu corpo está pesado, eu tenho que ganhar liberdade desses enroscos, não é? Ou seja, acabar com os excessos, não é? Mas a Bíblia ela não está falando simplesmente do peso físico, não é? Ela está falando do peso das preocupações. Né? Acho que o que mais enrosca a nossa vida nos tempos atuais são as preocupações, não é? Como vivemos preocupados? Não é? Será que isso sou eu? Não é? A preocupação com tudo, né? Pagamento de conta, prestação de serviço, prazo de entrega, não é? É uma loucura, não é? Não é assim? São pesos que nós carregamos, às vezes, demais. Às vezes, nós enchemos de tanto peso que nós não conseguimos andar a vida cristã, não é? Porque nós estamos, muitas vezes, cheios de excessos de cuidados da vida, não é? Eu vi o irmão André falou assim, se Deus abre a porta, você vai, né? E não se preocupe em voltar. O medo maior da gente é ir e não voltar mais, não é? Não é assim? Ai, que medo, né? Começa a, né, pensar num monte de cuidado e tal, e a gente acaba não indo, né? Mas o irmão André diz que nunca pegaram ele com nenhuma Bíblia dele, né? E esses pesos excessivos na nossa cabeça de tantas coisas, a nossa vida tão cheia de tantas coisas, nós enchemos nossa vida de coisas que, não é, parece uma acumulação dentro de nós, né? Que nem aqueles exemplos que a gente vê de gente acumuladora, que passa aí os seriados, os casos, né, da pessoa que ela vai acumula tudo que existe, ela vai acumulando, e chega uma hora, fica bem idoso lá, não pode nem entrar dentro da casa, os vizinhos chamam a prefeitura, isso acontece só nos Estados Unidos, né? Daí a prefeitura vem lá para fazer uma limpeza e tal, e eles não deixam, os velhinhos não deixam, aí chama os filhos, né? Aí os filhos vão lá ajudar, convencer, né? Mas sempre o acumulador, ele está ali monitorando a coisa, né? O caminhão chega lá, encosta, e a turma entra lá, os psicólogos, assistentes sociais vão lá tentar convencer, fazer um esvaziamento da casa, né? E aí estão lá e tal, né? E aí ficam perguntando, isso aqui pode jogar fora. Falo, não, isso aí não vai jogar fora, não. Isso aqui é importante. E aí é uma dificuldade para esvaziar a casa, né? É muito difícil para todo mundo, hein? Né? Não é só para eles lá. Nós também temos esse negócio de ir pegando coisas e guardando coisas, né? E enchendo a nossa cabeça de coisas. Depois fica difícil, né? Porque, na verdade, todas as coisas estão na nossa cabeça, né? As lembranças, os apegos. No fundo, está tudo dentro da nossa cabeça, né? Mas nós precisamos
ter um esvaziamento para a nossa vida ficar mais leve, né? Amém? Vivemos em um mundo que está preocupado com o que vai comer amanhã. Vivemos em um mundo que enche a nossa vida de muitas coisas. O mundo por si só já nos enche. Um mundo que nos faz desejar muitas coisas e ter muitas coisas. Você pensar que a ideia comercial do mundo é encher a sua vida de muitas coisas. E às vezes a gente não aguenta, né? A gente não suporta. Não, agora não tem jeito. E vai para o Amazon, né? Hoje é fácil, né? Já, no outro dia está na porta de casa. Então, nossa vida fica pesada demais, né? Não temos tempo para buscar a Deus. Não temos tempo para meditar na sua palavra. Não temos tempo para orar. E aí fica difícil correr essa carreira que nos está proposta, que é a vida de Cristo em nós. Amém? Precisamos nos desembaraçar dos pesos. Você olha aí os pesos que você tem, né, e vê e fala, poxa, isso aqui está demais. A segunda coisa que o capítulo 12 fala é que nós precisamos nos desembaraçar do pecado, né, que tenazmente nos assedia. Por quê? O pecado ele nos enrosca, né? E ele vai interferir na nossa vida com Cristo. Um atleta que não cumpre as regras e as disciplinas impostas a ele, as orientações do seu treinador, terá dificuldade em estar preparado para correr. Não é verdade ou não? Nós que gostamos de esporte, assistimos, né? E se o atleta não prestar atenção no seu instrutor e não se dedicar e não perseverar, ele não vai conseguir desenvolver um esporte de alto rendimento, não é isso? Hoje o esporte não é de alto rendimento, tem que render a 1000, né? E isso vai de cada atleta, né? Se o atleta for disciplinado, perseverante no treino, obedecer às regras lá do treinador, ele vai ser colocado em jogo, não é? Amém? Fernanda tinha um tio que jogava no Guarani, lá nos anos 60, né? Era um craque. Mas ele desistiu do futebol porque tinha que ficar na concentração, né? Aí ele parou de jogar no Bugre porque ele não gostava de ficar preso lá no centro de treinamento, né? Então, assim, um atleta que não cumpre as regras e as disciplinas impostas a ele e as orientações do seu treinador terá dificuldade em se preparar para correr. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, advertindo Timóteo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Então, nessa corrida, nós temos muita coisa a observar na palavra, para que a gente saiba como Deus quer que nós andemos nessa carreira. Precisamos nos ater e conhecer o que Deus espera de nós, a fim de que as nossas escolhas sejam a vontade do Pai. Não tem isso na Bíblia, né? As nossas escolhas, elas têm que se basear se aquilo que eu estou escolhendo tem a ver com o que Deus pensa, né? Com o que Deus pensa. Precisamos nos desembaraçar do pecado, daquilo que contraria o que Deus pensa, né? Às vezes o nosso pensamento, ele não tem nada a ver com o que Deus pensa, não é?
Nós não pensamos se aquilo que nós estamos escolhendo agrada a Deus ou não agrada, né? Pois a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vocês creem nisso? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente faz o contrário e dá ruim, né? Em Hebreus 12, 1 diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Diz que ele, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, né? E assim, o nosso testemunho de vida, a nossa maneira de viver é olhando para Cristo. E Hebreus 12, 3 diz que nós devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que nesta corrida não venhamos a desmaiar em nossas almas. Não é? Então, nessa corrida, muitas vezes, nós estamos vivendo a vida e parece que dá um apagão na nossa alma, né? Some a alegria, né? E nós ficamos enfraquecidos, mas Deus quer que nós olhemos firmemente para o Senhor, né? Em Hebreus, no capítulo 11, aí em cima diz assim no versículo 37, como que aqueles cristãos que tiveram um bom testemunho, né? A Bíblia diz que eles tiveram um bom testemunho. O que eles fizeram? Pelo que eles passaram? Diz que eles foram apedrejados, né? Versículo 37 fala, eles foram apedrejados, eles foram provados, eles foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, e a lista é grande, né? Diz que eles foram necessitados, afligidos, maltratados, foram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. E diz que todos estes obtiveram bom testemunho. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual era essa promessa? Cristo Jesus. Amém? Cristo veio, né? Por isso que o escritor diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? O que ele fez, né? Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Lembrando que lá no passado, quando alguém pecava, o que tinha a fazer? Sacrificar um cordeiro. Algum sacrifício tinha que ser feito. E a Bíblia diz que Cristo morreu uma vez por todas. Amém? Então, quando a gente peca, o que ele fala? Nós devemos confessar o nosso pecado e vida a correr de novo. Amém? Então, quando diz assim que ele preparou coisa superior a nosso respeito, diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Amém? E ele subiu ao céu, está assentado à destra do Pai. E ele nos enviou o seu Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. E nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito para que ele nos ensine todas as coisas que Cristo fez por nós. Amém? Então nós precisamos correr essa corrida, essa carreira, né, olhando para Ele. Amém? Queria deixar isso para nós.
É o que fala aqui, né? Que foi o testemunho deles, né? Eles obtiveram bom testemunho, né? Então, nesse tempo que nós estamos aqui, o que conta é a nossa vida de fé em Cristo, que é o nosso testemunho, né? E é bem lembrado isso, porque esse bastãozinho ele está na sua mão, está na nossa mão, né? Esse é o grande desafio. Amém? Vamos colocar em pé? Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Amém? Assim como nós vimos o irmão André, né? Levou uma vida de desafio, nós também somos chamados a esta vida de desafio. E são esses desafios exatamente que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Nós somos chamados não somente para crer, né? Mas para sofrer esses desafios. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor é perfeito. O Senhor é a verdadeira perfeição. E o Senhor nos tem chamado para sermos perfeitos em Cristo. E nós queremos rogar, Senhor, que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, segundo a Tua graça, Pai, para que o nosso testemunho, Senhor, não seja sempre simplesmente de uma vida boa, de uma vida de tranquilidade, apesar de que nós temos tudo isso em Ti, mas que a nossa vida seja verdadeiramente de um testemunho no Senhor. Nós queremos entregar nossa vida mais uma vez diante de Ti, Senhor. E queremos rogar que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos dê graça de vida para vivermos um testemunho, Senhor, onde as pessoas possam ser alcançadas, Senhor, onde elas possam, Senhor, ver a Tua pessoa em nós, Senhor. Nós queremos crer que o Senhor vai fazer isso na nossa comunidade, Senhor. Assim como o Senhor já tem feito, Senhor. Que o Senhor nos dê graça nisso, Senhor. De sermos testemunhas como foram, Senhor. Ó Deus, os nossos antepassados, Senhor. Nós queremos Te agradecer por esta noite, Senhor, pela nossa vida aqui, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que o Senhor levante cada um de nós, Senhor, que as nossas mãos, Senhor, elas não fiquem decaídas, Senhor, que os nossos joelhos, Senhor, espirituais, Senhor, não fiquem, Senhor, trôpegos, Senhor, mas que possamos correr com desenvoltura, Senhor, a carreira que nos foi proposta, Senhor. Quebra todo espírito, Senhor, enganador, Senhor, ilusório da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que embaraça o nosso desenvolvimento, a nossa participação, Senhor, que o Senhor venha com poder no nosso meio, Senhor, tirando tudo aquilo, Senhor, que enreda nossas vidas, que o Senhor nos traga uma vida de libertação, uma vida livre, uma vida comprometida, Senhor, de um testemunho vivo, Senhor, que o Senhor nos encha de graça, Senhor. Nós queremos crer, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, Senhor, e pedimos, Senhor, para que o Teu nome em tudo, Senhor, Ele seja exaltado, Senhor, Ele seja engrandecido, Senhor, e Ele seja conhecido, Senhor, por aquelas pessoas, Senhor, que nos cercam, Senhor, e nos rodeiam, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Pode sentar, irmãos. Só queria dizer aos irmãos que no dia 6, acho que não foi colocado aqui, né? Já foi? O dia 6 de novembro vai ser um domingo de chácara, né? Lembram das chácaras que a gente fazia um dia de domingo? Então, reserve esse dia, 6 de novembro, não marque nada além desse compromisso de passarmos o dia juntos. Amém? Provavelmente nós vamos ter batismo lá, né? Então vai ser um dia muito precioso para estarmos juntos. Amém? Deus abençoe os irmãos.